Imagine a grande sala de audiências em Cesareia, no século I d.C. O ar está carregado com o aroma pesado de incenso caro e a brisa úmida que sopra do mar Mediterrâneo, infiltrando-se pelas colossais aberturas de mármore. Este não é apenas um tribunal comum. É um monumento de pedra bruta ao poder absoluto e inquestionável do Império Romano sobre a Judéia. As colunas de estilo coríntio erguem-se como guardiões brancos e imponentes, sustentando tetos detalhados que fundem a precisão geométrica latina com a opulência extravagante do luxo herodiano. Cada centímetro deste vasto espaço foi milimetricamente projetado para intimidar, para fazer qualquer homem comum sentir a profunda insignificância de sua própria existência diante da majestade do Estado. No entanto, o foco central de todos os olhares curiosos não está na arquitetura monumental, mas em um contraste visual que desafia toda a lógica humana. No centro do salão circular, cercado por soldados romanos com armaduras polidas que refletem a luz do sol, está um homem pequeno, de vestes simples e mãos marcadas pelas viagens e pelo tempo. O som metálico de suas correntes de ferro batendo contra o chão de mosaico ressoa como uma nota desafinada e insistente em uma sinfonia perfeita de luxo e poder. Como é possível que este prisioneiro singular, cujos pulsos carregam o peso frio do metal, tenha conseguido capturar a atenção absoluta da elite mais poderosa da região? O contraste entre o brilho resplandecente do ouro das vestes reais e a opacidade rústica dos grilhões de um prisioneiro é o gancho que prende a respiração de todos os presentes naquela manhã. A atmosfera vibra intensamente quando as trombetas anunciam a entrada triunfal de Herodes Agripa II e sua irmã, Berenice. Eles avançam com uma pompa que beira o divino, em uma cadência rítmica que simboliza a pulsação do próprio poder político. Para Agripa, este teatro público é absolutamente essencial. Ele precisa reafirmar sua relevância e dignidade perante os tribunos romanos e a elite local. Ele é o último dos Herodes, um homem que vive em uma linha tênue e perigosa, equilibrando seu conhecimento profundo das tradições judaicas com a necessidade constante de se curvar à sombra protetora das águias de Roma. Berenice caminha ao seu lado com elegância, emanando uma autoridade silenciosa, mas perigosa. Mais do que uma simples irmã do rei, ela é uma figura de imensa influência política, cujas alianças estratégicas e polêmicas pessoais ecoam até nos corredores mais íntimos de Roma. Ela não está ali apenas como uma espectadora passiva, mas como parte integrante do complexo mecanismo de controle herodiano. Enquanto isso, o governador romano Pórcio Festo observa a cena com uma frustração administrativa mal disfarçada. Para um administrador pragmático e direto como ele, o caso de Paulo é um enigma irritante e sem solução lógica. Ele não consegue encontrar um crime real, uma traição política ou uma violação legal que justifique um relatório sério ao imperador Nero, mas se vê preso em uma disputa teológica sobre um homem chamado Jesus, que Paulo afirma categoricamente estar vivo. O silêncio na grande sala torna-se subitamente absoluto quando Agripa, do alto de seu trono elevado, faz um pequeno gesto real com a mão. A autoridade política finalmente concede espaço para o discurso que mudaria o curso da história cristã. É-te permitido falar em tua defesa, declara o monarca com voz firme. Nesse instante, a dinâmica do ambiente sofre uma transformação radical e visível. Paulo não se encolhe como um réu comum, implorando por clemência ou piedade. Ele ajusta sua postura, estende a mão num gesto clássico de oratória romana e olha diretamente nos olhos do rei com uma serenidade que transcende suas correntes físicas. Ele não está ali para lutar apenas por sua própria liberdade, mas para apresentar uma verdade superior. Antes de continuarmos este relato épico e mergulharmos nas palavras transformadoras de Paulo, inscreva-se no canal
e conte para nós, nos comentários de onde você está assistindo este documentário. A presença de Paulo naquela sala não era um mero acidente, mas sim o cumprimento exato de um destino divino que agora começava a se revelar diante dos olhos de todos os poderosos do mundo antigo. O silêncio na grande sala de audiências torna-se ainda mais denso quando Paulo, com um movimento calmo que faz suas correntes metálicas tilintarem, estende a mão para iniciar sua fala. A trilha sonora desta narrativa histórica muda para um tom profundo e introspectivo. Paulo não começa o seu discurso com um clamor desesperado por misericórdia. Em vez disso, ele demonstra um reconhecimento respeitoso da competência do rei Agripa II. Ele sabe que o monarca diante dele é um perito profundo em todos os costumes e questões que dividem o mundo judaico. Essa não é uma tática de bajulação, mas um convite direto ao intelecto de um homem que, embora vivesse no luxo romano, carregava a herança espiritual de Israel em suas veias. Paulo mergulha nas profundezas de sua própria história, revelando um passado que muitos ali poderiam invejar. Ele fora o prodígio máximo do judaísmo de sua época, um fariseu rigoroso, formado aos pés de Gamaliel. Sua vida inteira havia sido dedicada à preservação implacável da lei mosaica, com um zelo que beirava a fúria. Ele confessa abertamente, diante de Berenice e dos tribunos, que em sua antiga cegueira religiosa perseguiu os seguidores do caminho com violência. Narra como encerrou santos em prisões e como deu o seu voto para que fossem executados. O homem que agora estava em correntes era o mesmo que as colocava nos outros. Este contraste serve para enfatizar um ponto crucial. Nada menos que uma intervenção divina colossal poderia ter transformado um coração tão endurecido em um apóstolo da graça. O relato atinge o seu primeiro ápice quando Paulo descreve o evento que mudou para sempre o curso de sua vida. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o brilho do sol, declara ele com uma convicção. Essas palavras ecoam pelas paredes de mármore como um trovão. Paulo descreve um fenômeno que desafia a física. Uma luz tão intensa que fez o sol da Judéia parecer uma sombra pálida. Ele detalha como ele e seus companheiros caíram por terra, subjugados por uma glória que não pertencia a este plano terreno. Não se tratava de um delírio, mas de um impacto cósmico ocorrido na estrada para Damasco. Nesse momento de vulnerabilidade, Paulo revela a voz que lhe falou em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? O uso da língua materna não foi acidental. Era um chamado pessoal feito pelo Jesus ressuscitado. Jesus não o confrontou em latim, a língua do poder, nem em grego, a língua da cultura, mas no hebraico, a língua das promessas. Foi ali que ele recebeu o comissionamento divino para abrir os olhos dos gentios, para que eles pudessem se converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, recebendo a remissão de seus pecados através da fé nele. Com lógica inabalável, Paulo explica ao rei Agripa que sua pregação não representava uma inovação ou rebelião contra as tradições bíblicas sagradas. Pelo contrário, afirma que estava sendo obediente à visão celestial. Ele argumenta que tudo o que anunciava, o fato de que o Messias deveria padecer e ser o primeiro a ressurgir dos mortos, era exatamente o que Moisés e os profetas haviam predito séculos antes. Para Paulo, o Evangelho não era o fim do judaísmo, mas o seu florescimento definitivo, a esperança pela qual as 12 tribos de Israel serviam a Deus fervorosamente dia e noite. O ponto de maior tensão é a esperança da ressurreição. Para os romanos pragmáticos como o governador Festo, a ideia de um corpo voltando à vida era um absurdo biológico. Mas para Paulo, a ressurreição era o fato central que validava sua existência. Ele olha para a elite presente e lança a pergunta fatal.
Por que se julga entre vós coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Ele apresenta a ressurreição como o alicerce de uma nova realidade espiritual que o rei deveria identificar. A atmosfera na sala torna-se elétrica, pois o discurso de Paulo começa a desmantelar as defesas da corte, preparando o cenário para o clímax inevitável que estava prestes a explodir diante de todos. A tensão na grande sala de audiências atinge o seu ponto de ruptura. Enquanto Paulo discorre sobre a ressurreição e a luz celestial, o governador Pórcio Festo, incapaz de processar tamanha convicção espiritual dentro de seus moldes racionais, explode em um grito que ecoa pelas colunas de mármore. Estás louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar. Para o pragmático administrador romano, o prisioneiro à sua frente deixou de ser um caso jurídico para se tornar um exemplo de insanidade intelectual. No entanto, Paulo não se abala com o escárnio do governador. Com uma calma profunda que sublinha sua sanidade, responde que profere palavras de verdade e de bom senso. Ele ignora a provocação de Festo e volta sua atenção total para o rei Agripa II. Paulo sabe que o monarca herodiano compreende perfeitamente a profundidade do que está sendo discutido, pois Agripa conhece intimamente as Escrituras e as promessas de Israel. Nesse instante, o apóstolo lança o que podemos chamar de pergunta fatal. Crês tu nos profetas, rei Agripa? Eu sei que crês. O silêncio na sala é insuportável, carregado pelo peso da tradição. Agripa está encurralado entre sua identidade judaica e sua aliança política com Roma. Se ele admitir abertamente que crê, validará o discurso de Paulo e a messianidade de Jesus. Se negar, perderá sua legitimidade religiosa diante do povo. A resposta do rei é uma das mais trágicas da história sagrada. Por pouco me convences a fazer-me cristão. Estas palavras representam a tragédia de um homem que vê a verdade brilhando, mas está acorrentado ao seu prestígio social e à sua coroa para dar o passo final da entrega espiritual. Paulo, em um gesto de profunda compaixão e coragem, responde que o seu desejo sincero é que não apenas o rei, mas todos os que o ouviam naquele dia se tornassem tal qual ele era, exceto por aquelas correntes que lhe pesavam nos pulsos. É o momento em que os papéis se invertem completamente. O prisioneiro é o homem verdadeiramente livre, enquanto o rei, adornado em ouro e sentado em seu trono elevado, revela-se como o verdadeiro cativo de suas próprias circunstâncias e ambições políticas. Com isso, a audiência formal é encerrada. Agripa, Berenice e Festo levantam-se e retiram-se para uma sala privada, longe dos olhares curiosos da elite e dos tribunos, para deliberar sobre o que testemunharam. A conclusão da conversa entre os poderosos é unânime e carrega uma ironia cortante. Agripa confessa a Festo que Paulo não praticou nenhum ato digno de morte ou de prisão. O homem era plenamente inocente de qualquer crime capital. No entanto, havia um obstáculo jurídico intransponível. Paulo apelara oficialmente ao imperador Nero. Sob o sistema legal romano, uma vez que o apelo a César era registrado, o caso saía da jurisdição local. Este homem podia ser solto se não tivesse apelado para César, conclui Agripa. Mas o que parece erro tático é a providência divina. As correntes de Paulo eram o seu passaporte para o coração do Império Romano. Deus usava a burocracia imperial para levar o Evangelho à capital do mundo. Ao olharmos para essa cena, quase 2000 anos depois, a reflexão contemporânea torna-se inevitável para cada um de nós. Muitos ainda vivem no estado espiritual de Agripa, o estado do por pouco. Ficamos próximos da verdade, admiramos a fé alheia, mas preferimos o conforto das nossas posições e a segurança dos nossos luxos temporários.
Paulo saiu daquela sala como prisioneiro, mas com a alma em paz e uma missão eterna a cumprir. Agripa permaneceu rei, mas sua dinastia estava destinada ao esquecimento. Que esta história nos lembre que a verdadeira liberdade não depende da ausência de grilhões, mas da presença de uma verdade interna que ninguém pode tirar. Se você se sente inspirado por essa jornada de integridade, convidamos você a se inscrever em nosso canal para mais mergulhos profundos na história. Comente abaixo com a frase "Eu sou livre em Deus" para selar este aprendizado e compartilhe este vídeo com quem precisa encontrar a verdadeira liberdade espiritual.